Quando Alexandre o Grande conquistava um novo território, ele construía cidades. Quando os imperadores romanos tinham sucesso em batalhas e em conquistas, construíam arcos e obeliscos. Tamerlão inovou. Ele mandava construir pirâmides com cabeças humanas para marcar que ele havia vencido uma batalha naquela cidade e exterminado seus habitantes. Homem bastante original. É sobre Tamerlão, esse general e imperador, que eu vou falar hoje. Timur nasceu em 1336 numa vila próxima de Samarcanda, que já era uma cidade importante naquela época. Ele era da tribo Barlas, uma das tribos que acompanharam Gengis Khan na sua conquista ou destruição da Ásia Central até as fronteiras da Europa. Depois da morte de Gengis Khan, o seu império foi dividido entre alguns de seus filhos e generais. Samarcanda ficava numa região que na época era conhecida como Transoxiânia. É mais ou menos o atual Azerbaijão. Nesta região existia o Kanato de Chagatai. Chagatai era um dos filhos de Gengis Khan e Kanato porque cada um dos sub-impérios que foram criados eram chamados de Kanato de Khan. Chagatai Khan era o nome do filho de Gengis Khan que ali se estabeleceu. Em 1357 morre o Khan deste Kanato e Timur rapidamente alia-se ao líder do Kanato vizinho, conhecido como o Khan de Kashgar. Pois bem, esse Khan toma o poder em toda a região, incluindo a Transoxiânia. Tendo conquistado a Transoxiânia, esse Khan indica o seu filho, Elias Koja, como o Khan da Transoxiânia. E Timur é nomeado seu ministro. Aqui é importante, o nome dele era Timur. Por que eu falo Tamerlão no começo? Quando ele ainda era jovem, ele levou uma flechada no pé esquerdo. Isso fez com que o seu lado esquerdo ficasse parcialmente paralisado e que, portanto, ele ficasse levemente coxo e balançasse para andar. A palavra mongol para Timur ou coxo é Timur Ilan. Isso acabou virando Timurlan e foi adaptado na Europa para Tamerlã e depois no português Tamerlão. Então, Tamerlão não era uma palavra que ele gostasse muito de ouvir. Se alguém falava isso, terminava sem a cabeça. Bom, voltando aqui para as suas aventuras, ele virou ministro do filho do Khan vizinho, o apoiava, mas pouco tempo depois ele abandona a região, foge e vai se aliar com seu cunhado, Amir Hussain, que era neto do antigo Khan que havia morrido um tempo atrás. Juntos, eles vão formar um exército e atacar o Khan Koja, matá-lo e tomar o poder. Juntos vão conquistar a Transoxiânia totalmente e também algumas regiões vizinhas. Em 1370, claro, ele trai o seu antigo aliado, que tem que reunir um exército, ele consegue que Hussain seja assassinado e torna-se então o único soberano de toda essa região. Nos próximos anos, vai ser uma sequência de conquistas e carnificinas. Gengis Khan conseguiu conquistar e derrotar seus inimigos porque tinha um exército mongol extremamente competente. Soldados muito corajosos, soldados que sabiam lutar, que eram muito fortes, que usavam cavalos pequenos, pôneis, o que dava muita agilidade para esse exército. Ele vai usar as táticas de Gengis Khan, mas vai ter um exército melhor treinado e com melhor armamento. Será um exército imbatível durante pelo menos 30 anos. Nessa época, havia se estabelecido na região do que hoje é a Crimeia, a Horda Dourada. Era um canato que tinha poder sobre o que a gente poderia chamar de Rússia e União Soviética, talvez, né? Aquela região que inclui a Ucrânia, que inclui Bielorrússia, enfim, vários outros países de hoje em dia. Por que eles eram conhecidos como Horda Dourada? Porque eles iam de batalha em batalha, matando, violando e carregando seus despojos, especialmente o ouro, em destaque. Portanto, essa chegada dessa horda brilhava e causava pânico nas pessoas. Pois bem, Tamerlão naturalmente coloca seus olhos nesta região e começa a planejar uma maneira de tomar o ouro daquele pessoal. A oportunidade surge quando acontece uma divisão na Horda Dourada e o príncipe Tutkamesht, mais ou menos assim, aqui está escrito direitinho para vocês verem, foge e vem pedir asilo a Tamerlão, que naturalmente o recebe de braços abertos e propõe a ele oferecer seu exército para levá-lo de volta ao poder. O príncipe, obviamente, fica encantado com a oferta e Tamerlão organiza seu potente exército e arrebenta com o exército da Horda Dourada, colocando então o príncipe como o rei da Horda Dourada, claro que pensando que seria uma marionete para ele.
leva parte do ouro consigo e deixa lá. Tendo resolvido a questão da Horda Dourada, Tamerlão decide que vai invadir a Pérsia e leva seu exército para lá. Cerca a cidade de Isfahan. Seus moradores resistem, o exército acaba tomando a cidade e então Tamerlão tem a sua grande ideia de marcar a sua conquista, ordenando que todos os moradores sejam mortos, decepados e que suas cabeças sejam trazidas para construir uma pirâmide. Mas não era uma simples amontoado de cabeças, era uma pirâmide mesmo. Ele determinou que fosse passado alguns fios de forma que aquela estrutura permanecesse. Durante alguns anos, quem passava por ali via essa tétrica obra de engenharia com as cabeças e o legado de Tamerlão. Ele segue devastando a Pérsia, mas decide subir em direção a o que a gente chamaria hoje de Afeganistão. Assola Kandahar, Cabul, cidades importantes. Quando ele está no Afeganistão, ele fica sabendo que Totkamesh, aquele príncipe que ele tinha deixado como o Khan da Horda Dourada, tinha se metido a besta, montado um exército e estava atacando propriedades de Tamerlão e indo em direção a Samarcanda, sua cidade capital. Ele imediatamente organiza o exército e vai para lá. E dessa vez, não sobra pedra sobre pedra, ele efetivamente aniquila a Horda Dourada. Os sobreviventes, inclusive, acabam abandonando a região e retornando para a Mongólia, virando simples nômades novamente. Não satisfeito em destruir a Horda Dourada, ele decide avançar até Moscou, aonde promove uma enorme massacre, expulsando os lituanos que lá viviam e matando os que permaneceram. Resolvido o problema da Horda Dourada, conquistada Moscou, ele decide voltar para o sul e ir até Bagdá, que era uma das pérolas do Oriente, uma cidade histórica, uma cidade onde a cultura era muito considerada, bibliotecas, enfim, uma cidade que tinha sido atacada por Gengis Khan, mas que havia permanecido parte. Ele cerca Bagdá, após a tomada da cidade, uma cidade muito populosa, ele ordena que cada um dos seus 90.000 soldados também traga uma cabeça para construir uma pirâmide ainda maior. Não satisfeito em exterminar a população, ele literalmente pôs Bagdá abaixo. Toda aquela cultura, toda aquela maravilhosa cidade foi totalmente destruída e colocada no chão. Depois de destruir Bagdá e, portanto, ter o controle total da Pérsia, ele atravessa o Afeganistão para cruzar a fronteira e chegar na Índia. Lá, com seu exército montado em pôneis, ele tem uma grande vitória contra o exército local, que utilizava elefantes. Mesmo sendo governada por muçulmanos há muitas décadas, Tamerlão não faz a menor distinção entre muçulmanos e hindus e liquida, massacra com todos. Seu objetivo não era ampliar o império, era literalmente conseguir despojos. Depois de arrasar com a região, parte de volta para Samarcanda, levando tudo o que havia conseguido. Essa região vai demorar pelo menos 100 anos para novamente poder chamar-se de uma civilização e ter cidades. A destruição foi avassaladora. No final de 1390, ele decide então que vai atacar os otomanos. Otomanos eram também de origem mongol, que haviam se fixado ali no que depois será a Turquia. Na parte oriental, ele vai atacar a região, vai destruir a capital otomana, mas principalmente o que se destaca nesse período é a destruição de Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, mais bela, mais rica. Mas antes de destruir a cidade completamente, ele separa todos os artesãos e envia para Samarcanda. Aí, Tamerlão divergia um pouco de Gengis Khan. Gengis Khan era apenas um destruidor sequencial. Tamerlão tinha um certo bom gosto, tanto que Samarcanda tornou-se uma das mais lindas cidades de todos os tempos. Até hoje, para nossa sorte, não houve outro Tamerlão nem outro Gengis Khan para destruir Samarcanda, e a cidade é um pouco difícil de você chegar, ela fica no Azerbaijão, mas vale a pena, um dia eu farei esta viagem, porque lá estão ainda diversas das construções daquela época, extremamente refinadas, com acabamento muito bonito. Inclusive, até uma universidade foi criada em Samarcanda pouco depois da morte de Tamerlão. Outra curiosidade é que Tamerlão gostava de jogar xadrez e era imbatível. Essa história de ser imbatível no xadrez, também fico na dúvida se as pessoas não perdiam com medo de deixar ele mal-humorado e ter sua cabeça usada para alguma nova pirâmide. Mas o fato é que ele gostava de jogar xadrez. Depois de destruir Damasco, ele resolve que vai até o Egito e desce, portanto, ali por aquela região. Por algum motivo curioso, ele decidiu poupar Jerusalém e vai até a fronteira com o Egito, consegue a submissão dos egípcios. Retorna para Samarcanda e decide que agora ele vai conquistar a China. A China era distante e, portanto, era necessário muita organização. Quando ele sai para essa campanha, em 1405, é acometido de uma forte doença
e morre no caminho. Seu corpo é embalsamado e ele é levado de volta para Samarcanda. É feito um grande mausoléu para ele, que inclusive está lá em Samarcanda até hoje, é uma obra muito bonita, magnífica realmente. Depois da morte de Tamerlão, seu império é dividido entre seus filhos, começa uma enorme carnificina, um dos filhos acaba conseguindo matar todos os irmãos, mas nunca mais pode se chamar de um império efetivamente. Tamerlão também era capaz de algumas tiradas que mostravam sua perspicácia militar. Uma delas era: é mais importante você estar no lugar certo, na hora certa, com 10 homens, do que muito atrasado com 10.000. Outra frase também importante é: o possível é sempre a melhor opção. Enfim, foi um homem extremamente cruel que promoveu a destruição de cidades e civilizações seculares, mas um guerreiro absolutamente extraordinário que nunca perdeu uma batalha durante sua vida. Não é exatamente um personagem que a gente deva admirar, mas foi um homem que marcou sua época e que, por sorte, não deixou descendentes com a mesma capacidade. Tamerlão, o construtor de pirâmides com cabeças humanas.